Mas parece que agora, em 2026, nós encontramos algo muito assustador sobre ela. 2000 anos de segredo. Esse é o tamanho do silêncio que envolve o corpo de Cleópatra. Cleópatra VII, para ser mais específica. Essa mulher, gente, é a mulher mais famosa do mundo antigo. Ela era rainha, estrategista, filósofa, química, médica, poliglota, falava 9 idiomas numa época em que a maioria dos faraós nem se dava o trabalho de aprender a própria língua, nem falava egípcio direito. E ela desapareceu da história no momento exato da sua morte. Não existe tumba, não existe registro do local do sepultamento dessa mulher, não existe nenhuma fonte antiga que diga onde essa mulher foi enterrada. E aí fica aquela pergunta, peraí, ela existiu de verdade? Bom, não só ela existiu de verdade, mas parece que agora, em 2026, nós encontramos algo muito assustador sobre ela. Bom, eu sou Carol Capel, a sua egiptóloga favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Se você, assim como eu, gosta de estudar os mistérios ocultos, os mistérios da mente, gosta de fazer iniciações, gosta de ocultismo, gosta de entender os mistérios da consciência, você precisa conhecer a minha nova escola. É a Escola Lumos. Um lugar que eu criei para ensinar tudo o que eu sei. Então lá dentro tem uma iniciação exclusiva no cubo negro de Saturno, produzida por mim. Lá dentro tem uma iniciação exclusiva no hermetismo, na filosofia de Hermes Trismegistus, produzida por mim. E olha, essa aqui é especial, viu? Porque existem pelo menos 5.040 caminhos possíveis para um iniciado percorrer essa iniciação. E eu também sou iniciada na Santíssima Trinosofia de Saint-Germain, então eu criei uma iniciação exclusiva ensinando os 12 códigos e no final dessa iniciação tem uma meditação exclusiva, também criada por mim, onde todo mundo que tem acesso a essa iniciação consegue enxergar a chama violeta. Sabe o 7º raio? O raio de Saint-Germain? Ah, e sabe Mãe Carol? Mãe Carol que tira tarô aqui pra vocês no YouTube? Pois é, tem um curso completo de tarô com Mãe Carol lá dentro também, te ensinando a tirar tarô. Não só como ferramenta de adivinhação, mas principalmente como ferramenta de autoconhecimento. Lá dentro também tem uma inteligência artificial de Mãe Carol, treinada por mim, treinada com todos os meus conhecimentos do tarô, justamente para você fazer quantas perguntas você quiser. E isso é só o começo, tá? Porque tem pessoas incríveis dentro da escola, como o Everton Araújo ensinando medicina germânica, a doutora Natália Mangeli com uma técnica incrível de emagrecimento, tem a Vanessa Huerta com a numerologia, a Adriana Mantovani com astrologia e matriz de destino, tem meu amigo Egrégora, sabe meu amigo Egrégora das músicas? Pois é, ele entrou na Escola Lumos com frequências sonoras. Lá dentro também tem a Paula Cabral do Quântico e Desperte com assuntos multidimensionais, tem a Mestra Val com Reiki, tem Luciane Machado com aromaterapia e a Melissa de Silva, sabe? A Melissa Tobias, vocês devem conhecê-la como Melissa Tobias, a autora da Realidade de Madu, aquele livro que previu a pandemia de 2019, pois é, ela tá lá dentro com dharmas, com mesas incríveis, então assim, é um lugar completíssimo e você não pode ficar de fora da Escola Lumos. O link tá aqui embaixo na descrição da escola e também de todas essas iniciações e cursos que eu estou contando para vocês. Aqui embaixo na bio, sabe, do meu perfil, é só clicar e ir conhecer um pouquinho mais dentro do site. Agora, voltando aqui para o assunto da Cleópatra, em setembro de 2025, uma arqueóloga que ninguém levava a sério por 2 décadas pode ter encontrado a resposta sobre Cleópatra no fundo do mar Mediterrâneo. Só que, antes da gente chegar lá, a gente precisa entender por que esse mistério existe. Porque esse mistério, o mistério do desaparecimento do corpo de Cleópatra, não é um acidente, mas sim é uma decisão. Porque Cleópatra morreu em 30 a.C. Embora ali as circunstâncias da morte dela também sejam um mistério. Então, nesse momento, Roma Antiga estava assim no seu auge. Otávio, que depois viraria o Imperador Augusto, tinha acabado de derrotar as forças de Cleópatra e Marco Antônio ali na Batalha do Ácio. E os romanos fizeram com Cleópatra o que eles sempre faziam com aqueles que ameaçavam o seu poder. Eles, tentaram apagar ela. E aí,
após a morte da Cleópatra, os romanos destruíram sistematicamente todas as imagens dela. Então, menos de 10 estátuas dela sobreviveram até os dias de hoje. Isso considerando uma das mulheres mais importantes daquela época. A gente só tem 10 estátuas dela, de uma mulher que governou por mais de 2 décadas um dos impérios mais ricos do mundo antigo. E o corpo dela nunca foi encontrado. Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Cleópatra. E daí os historiadores por séculos assumiram que ela tinha sido enterrada em Alexandria, porque era lá que ela vivia, porque era lá que ela governava, porque era lá que ela tinha morrido. Mas, gente, não. Uma mulher chamada Kathleen Martinez não acreditou nisso. Ela foi a única pessoa que falou, não, essa história tá muito errada. E justamente porque ela fez a pergunta certa, ela acabou descobrindo as coisas mais estranhas. Porque, gente, ela é uma advogada criminalista que fez arqueologia por vocação. E ela acredita que ela tá cada vez mais perto de encontrar o túmulo perdido da Cleópatra. A busca dela se concentra no templo específico de Taposiris Magna, que fica a cerca de 48 quilômetros a oeste de Alexandria, numas ruínas de um santuário dedicado à deusa Ísis que fica lá. Um negócio bem podrinho mesmo. Agora, pensa aqui comigo no símbolo de tudo isso, porque, gente, Ísis é a deusa egípcia da morte e da ressurreição. Ela é a deusa que reconstruiu o corpo despedaçado de Osíris. E o próprio nome do templo, Taposiris Magna, significa literalmente a grande tumba de Osíris. Então, Cleópatra, que se identificava muito com Ísis ali em vida, talvez ela teria escolhido ser enterrada no templo de Osíris, porque ela gostava de Ísis. E o Osíris era o marido de Ísis. Faz sentido? Não sei. Mas Osíris, ele foi aquele rei morto que foi reconstituído. Já contei isso pra vocês lá na série de Mistérios do Egito. Ele foi o deus que os romanos nunca conseguiram destruir. E os símbolos estavam todos ali, né? Por 2000 anos, justamente esperando que alguém soubesse lê-los. E aí essa pesquisadora aí, a Martinez, ela escavou por 20 anos esse templo. Gente, 20 anos uma mulher procurando um negócio que o mundo inteiro estava ignorando. E até agora, depois de todo esse trabalho, ela já conseguiu descobrir mais de 2.600 objetos nesse templo, que todo mundo falou que não tinha nada. E aí, ela esfregou essa verdade na cara das pessoas. Ela falou, peraí, eu provei que todas essas pessoas estavam erradas. E ó, dentre esses 2.600 objetos aí, tinha pelo menos 337 moedas com o rosto da Cleópatra gravado. Tinha também um anel de bronze dedicado à deusa de Hathor. Tinha também um amuleto em forma de escaravelho com a inscrição A Justiça de Ra brilhou. E uma estátua de uma mulher com um diadema que a pesquisadora acredita que pode ser a própria estátua de Cleópatra. Agora, talvez essa daqui seja a 8ª estátua dela existente no mundo inteiro? Talvez. A virada maior desse caso vem em 2022, quando as escavações revelaram algo que ninguém esperava. Ela encontrou um túnel de 1.300 metros escavado na rocha, parcialmente submerso, apontando diretamente para o mar, contendo jarros e cerâmicas datados da época de Cleópatra. Eu tô falando, gente, de um túnel secreto debaixo de um templo dedicado ao deus dos mortos, que é Osíris. Um templo que aponta para o oceano. Então, quando a gente olha para tudo isso, qual é a interpretação mais óbvia? A interpretação mais óbvia é que alguém, em algum momento, precisava de uma rota de saída para um corpo que não poderia ser visto pelos romanos. Porque se fosse visto, os romanos iam pegar. E foi aí que a Martinez, a nossa pesquisadora, ligou para Bob Ballard. Bob Ballard, senhores, é o homem que encontrou o Titanic no fundo do Atlântico. Porque se existia alguma coisa no mar, ela precisava de alguém que soubesse encontrar coisas submersas, certo? E aí, depois dessa ligação, em setembro de 2025, usando sonares e mergulhadores, a equipe dele mapeou o fundo do Mediterrâneo ali próximo do templo de Taposiris Magna. E começou a ver estruturas colossais cobertas de sedimento, ali dispostas em fileiras com mais ou menos, tá? 6 metros de altura. Eles encontraram blocos cimentados, coluna, pedra polida, múltiplas âncoras e ânforas gregas e romanas. Eles encontraram um porto inteiro submerso e invisível ali por 2 milênios. A linha costeira antiga ficava a cerca de 4 quilômetros da atual. Então, ao longo dos séculos, pelo menos 23 terremotos atingiram a costa egípcia
egípcia, entre 320 e 1303 d.C., fazendo com que as partes desse templo de Taposiris Magna afundasse ali. Então, a Terra literalmente engoliu esse segredo. Agora, a teoria da Martinez é o seguinte, ela acha que depois da morte da Cleópatra, o corpo dela foi levado ali para Taposiris Magna e foi transportado por esse túnel até esse tal desse porto offshore e teria sido sepultada em um local secreto. Escondido ali, completamente escondido, fora do alcance dos romanos. Porque, em vida, Cleópatra dizia que ela era a própria reencarnação de Ísis na Terra. E Ísis escondeu o corpo de Osíris para que os inimigos nunca pudessem destruí-lo. Ela levou o corpo do marido morto para longe de quem queria aniquilar ele. Então, segundo a mitologia, ela escondeu o corpo num lugar onde ninguém jamais encontrou, porque, gente, o corpo de Osíris nunca foi encontrado. E aí Cleópatra, então, estaria replicando esse mito, porque ela era fã, certo? Ela tinha planejado a própria invisibilidade dela depois da morte dela, sabendo que poderia acontecer com o corpo dela caso ela tivesse sido encontrada pelos romanos. Então ela estava usando, gente, o mesmo símbolo que ela tinha carregado em vida para garantir que Roma nunca tivesse o que queria, para garantir que nunca teriam ali o controle do corpo dela, o controle da narrativa dela e também o controle do legado dela. Porque se Roma pega esse corpo, provavelmente ele estaria exposto lá até os dias de hoje. Então, a Martinez diz que ela acredita que ela tenha feito isso, né, que a Cleópatra tenha feito isso, justamente para que o corpo dela não caísse nas mãos dos romanos. Olha que interessante. Talvez ela tenha conseguido, porque a gente faz mais de 2000 anos e com toda a tecnologia que existe, com o descobridor do Titanic, com sonares, com mergulhadores, com mapas digitais, com tudo que a gente tem mais um pouco, o corpo de Cleópatra nunca foi encontrado. E talvez esse corpo nunca vai ser encontrado. E aí que tá o ponto, gente. Será que Cleópatra existiu de verdade? Ou será que ela era só uma figura inventada? E eu não acho que ela seja uma figura inventada, tá? Porque tem história demais. Mas assim, se tem história demais, cadê essa mulher, gente? Ou será também que a gente já encontrou ela? Existe esse porém, viu? Da gente já ter encontrado ela e sei lá, né? A arqueologia oficial do planeta Terra tá dando ali um gato pra gente não saber. Ai, mas por que eles precisam esconder tanto o corpo dessa mulher? Infelizmente eu não tenho resposta pra você nesse momento. Mas, obviamente, se eu souber de alguma coisa, se eu souber de mais algum desenrolar desse caos, eu trago aqui contando pra vocês. Em todo caso, senhores, se vocês ainda não assistiram a minha playlist de mistérios do Egito, eu recomendo fortemente. Porque, gente, é assim um estouro. Eu fui pro Egito e eu produzi pelo menos 20 vídeos sobre os maiores mistérios do Egito. E esses vídeos estão aqui numa playlist maravilhosa que, se você assistir, com certeza eu vou merecer o teu like e a tua inscrição aqui nesse canal. Então é isso, senhores. É isso que eu queria lhes contar hoje sobre essa história muito interessante. Será que a gente está perto de descobrir o túmulo da Cleópatra? Ou será que a gente nunca vai descobrir o túmulo dela? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo o que vocês pensam de tudo isso e se vocês gostam desses assuntos, dos estudos aprofundados dos mistérios. Vem conhecer a minha escola nova, a minha universidade, né, dos mistérios, a Escola Lumos. Vocês todos serão muito bem-vindos lá, porque o que eu produzi lá dentro e o que eu tô produzindo lá dentro é 100% pro despertar da consciência. Então é assim um negócio de explodir a mente. Venha conhecer! O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vejo vocês a qualquer momento com mais vídeos, mais notícias, mais novidades, sempre do mundo dos mistérios. Bye!